Summit Empresarial Assiges 2025 e Jovem Pan em mais um Pancast aqui com os parceiros do evento. Nós vamos conversar agora com a Mirela de Mello, que é da Kimball e presta assessoria de recursos humanos para empresas. Basicamente, resumidamente é isso, mas quem vai explicar um pouco mais sobre o trabalho é a própria Mirela. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Pancast. Obrigada, Thaline. É um prazer estar aqui com você. Sou da Kimball Consultoria, represento especialmente o escritório que fica aqui em Jaraguá do Sul. Nós somos uma consultoria de recursos humanos, temos presença global, é uma consultoria de origem alemã, está, na verdade, completando 80 anos este ano, e estamos no Brasil há 20 anos, e aqui em Jaraguá desde 2012, com a operação local. Atendemos diversas empresas da região, não temos limitações de regionalidade, né? E trabalhamos com dois principais produtos ou serviços, que é a parte de recrutamento e seleção de executivos e avaliação de potencial, que é garantir aí o estágio dos executivos nesse momento e o potencial deles de entrega para o futuro. Esse é um desafio das empresas encontrar bons executivos atualmente? Como você classificaria isso? Acredito que sempre tenha sido um desafio, mas ultimamente tem sido talvez mais desafiador, inclusive, né? O mercado tem estado bastante aquecido, a gente tem encontrado, inclusive, algumas dificuldades aí da pandemia para cá, né? Em relação à forma de busca aí dos profissionais, mas é um desafio do qual a gente cumpre aí sem falsa modéstia, com maestria, que é justamente de conseguir identificar os candidatos ideais para atender as demandas dos nossos clientes. E, concomitantemente a isso, a gente atua também com a avaliação de potencial, que é justamente ajudar as empresas a identificar os potenciais que já estão nos seus negócios, dos seus executivos, qual é o estágio de atuação que eles estão hoje e qual que é o potencial de entrega de futuro desses executivos. Então, tem uma dobradinha em relação a ajudar as empresas com os executivos que já estão no negócio e, quando da necessidade de buscar um profissional de mercado, identificar aquele que possa ter mais aderência à posição que eles têm e o que a gente tem aí de artefatos, digamos assim, né, para identificar o profissional adequado para determinada posição. Uhum. A sucessão, hoje, sucessão empresarial também está no escopo de trabalho de vocês aí? Diretamente ligado ao nosso escopo, principalmente quando a gente fala de processo de assessment, que é a avaliação de potencial. Vou puxar o exemplo aqui da Agricopel, que acabou de fazer uma palestra, né? Quando a Ana Clara e o Paulo trouxeram a referência do processo de sucessão, nós somos uma das consultorias que esteve envolvida junto com eles nesse processo também, na construção do plano de desenvolvimento, tanto da Ana quanto das demais pessoas que estavam sendo avaliadas para o processo, e depois o acompanhamento desse plano de sucessão. Então, toda essa construção, essa trajetória que acontece no processo de sucessão, seja numa empresa familiar ou numa empresa onde os executivos são profissionais de mercado, é um planejamento que precisa acontecer. Uma das ferramentas que contribui muito com isso é a avaliação de potencial, que é uma das ferramentas que nós temos aí fortemente no mercado, né? E depois todos os estágios que decorrem dessa avaliação de potencial. Então, é um processo muito forte, que ajuda muito na concretização do processo de sucessão, e é um dos trabalhos que a gente realiza também. Uhum. Mirela, na visão da Kimball, quais as competências de liderança se tornam mais críticas para os próximos anos diante dessas mudanças aí de mercado? A gente vai elencar uma hoje, que é a competência de execução. Então, vou pegar de novo uma dobradinha ali da fala do Paulo e da Ana, que é justamente quando eles mencionaram sobre toda a construção de planejamento que eles fizeram, mas que sem a execução isso não acontece, né? Então, até puxando a tua pergunta anterior em relação à sucessão, quando se definem os planos, a execução, ela é o ponto principal. Ela precisa acontecer. Então, essa capacidade de execução é uma das competências que a gente trata hoje com muita fortaleza, né? Que é uma das principais hoje para o negócio, que é não só estruturar um plano, não só desenhar um projeto, mas ter pessoas capacitadas para execução desses projetos. É isso que com certeza contribui para a alavancagem dos negócios, dos projetos, do desenvolvimento das pessoas. Então, capacidade de execução é uma das competências que a gente trabalha hoje como uma das fortalezas para os negócios. Certo, não adianta você ter um planejamento estratégico bem fundamentado e ter liderança se não consegue colocar em prática, não consegue executar. Né? E o que define, o que é importante para a longevidade de uma empresa? Vou voltar para a capacidade de execução, né? Que é justamente quando você mencionou agora, não adianta ter um planejamento estratégico sem a entrega daquilo que foi definido, né? Então, além da competência, capacidade de execução é justamente você ter isso alinhado com o teu time, e o ponto de comunicação é um ponto muito forte também, né? Porque você pode também ter pessoas ali com boas competências de capacidade de execução, de boas entregas, mas pode haver ruído na comunicação,
Nem todo mundo está alinhado com aquilo que foi combinado em relação ao planejamento estratégico, e não só o planejamento estratégico, mas diversos outros projetos que acontecem concomitantemente no negócio, né? Mas a comunicação, sem dúvida, contribui muito para a longevidade. Está muito fresco para mim agora toda a fala do Paulo e da Ana na palestra, né? E a comunicação também foi um ponto que eles trouxeram, que é justamente o que contribuiu para o desenvolvimento do processo de sucessão da Ana com o Paulo, e como as coisas acontecem hoje dentro da Agricopel. Então, como é uma empresa da qual a gente tem muito relacionamento também, isso fica ainda mais latente para a gente, né? O quanto existe a importância da comunicação, e ela é extremamente contributiva para garantir uma qualidade de execução. Então, a gente entende que a comunicação também contribui muito com a longevidade dos negócios. Uma boa comunicação, naturalmente, né? Sim. Como a gente, no português mais tradicional, manter todo mundo na mesma página, né? Sim. Você comentou da questão da dificuldade, né, de ter bons líderes hoje no mercado. O que está acontecendo? O que as pessoas estão esperando, estão querendo, estão almejando, que de repente difere daquilo que é a real necessidade da empresa? Eu acredito que às vezes aconteça uma dicotomia entre o que a empresa deseja e o que o profissional deseja. Por vezes, a celeridade com que o profissional quer se desenvolver, o crescimento que ele deseja para o negócio, então, por vezes, isso acaba impactando no próprio desenvolvimento dele, né? Ele busca isso de forma muito acelerada, e não necessariamente a empresa está plenamente preparada para contribuir no espaço que ele deseja, para o crescimento que ele deseja. E isso acaba motivando, por diversas situações, movimentos dos executivos, né, que migram para outros negócios, enfim. Quando a gente olha para essa questão do desenvolvimento da liderança, tem uma contrapartida muito forte, que é a empresa contribuindo com o desenvolvimento do executivo ou do profissional, enfim, independentemente da senioridade dele, mas a própria busca e responsabilidade do profissional em relação ao seu desenvolvimento de carreira. Então, aqui é uma via de mão dupla, né? As duas partes têm responsabilidade, mas o profissional tem uma responsabilidade grande em relação à gestão da sua carreira. E isso não é uma responsabilidade da empresa, a gente entende que é uma responsabilidade muito forte da pessoa, né, de executar isso, mas precisa ter uma sinergia, por vezes, em relação à empresa e ao profissional, do que eles esperam e o quanto a empresa está comprometida ou coerente, né, com a necessidade que esse profissional tem de velocidade. Porque, por vezes, o profissional quer crescer de forma mais rápida, mais veloz, e a empresa não caminha no mesmo passo que ele. E é natural que isso aconteça. Então, essa sinergia é importante. Em alguns momentos, a gente percebe que, às vezes, o executivo, ele, de forma muito acelerada, ele busca aí um desenvolvimento de carreira, promoções, e ali na frente, às vezes, fica um pouco mais difícil de sustentar, né? Mas tentar entender do próprio executivo ou dos líderes qual é o momento da empresa, e se ele se enxerga neste momento da empresa, é a parte mais importante. E tudo bem também se ele entender que a velocidade da empresa não é a mesma que ele quer. O mercado é vasto, tem diversas opções, né? Então está aí para todo mundo buscar o que lhe convém, literalmente. Mas ter essa conversa e justamente entender se a velocidade que ele quer de carreira versus o que a empresa tem para proporcionar é a mesma. E se eles conseguem crescer em sinergia, sem dúvida é o que vai contribuir muito para o desenvolvimento dele. Boa dica. Mirela, obrigado pela tua entrevista, obrigado por esses também. esclarecimentos, essas informações que contribuem bastante para o nosso programa. Que bom. Obrigada, Thaline. Foi um prazer estar com você. Obrigado, e a gente volta com o Pancast daqui a pouquinho com mais um entrevistado.